Prazer, doutor Leonardo, tudo bem? Que bom te reencontrar. Prazer é todo meu. A gente vai falar de saúde mental, que é uma coisa tão importante e às vezes tão negligenciada, não é isso? Sim, nós vivemos em uma cultura que ainda despreza as questões relacionadas à mente, às emoções. Tem um certo preconceito? Preconceitos, então, e as pessoas sofrem com isso. E por isso mesmo nós estamos em campanha. A campanha Janeiro Branco, que é para colocar o tema da saúde mental. Aí, né? Exatamente. Eu vejo que você recebe convidados muito bem vestidos e as pessoas podem até se perguntar, por que ele está de camiseta? Porque a camiseta da campanha. É a camiseta da campanha. Nós estamos trabalhando com a ideia de que precisamos criar uma cultura da saúde mental. Perfeito. Que é a campanha Janeiro Branco. Nós estamos aqui para falar sobre saúde mental. Sim. Vamos ver questões relacionadas à saúde mental. Exato. E eu, como psicólogo, e todos os meus colegas no Brasil, estamos em campanha, fazendo palestras, cruzando o país, levando a bandeira da saúde mental e chamando as pessoas para cuidarem melhor das suas mentes e das suas emoções. E conversar sobre o assunto. E conversar sobre o assunto e sensibilizar também, Regina, a classe política. Boa. Para mais verbas, mais recursos, mais investimentos em relação à saúde mental pública. Perfeito. Fortalecer a rede de atenção psicossocial, os CAPs. Então é uma campanha preocupada com todos os assuntos, do indivíduo ao social, do privado ao público, relativo à saúde mental. Vamos então a mitos e verdades com relação à saúde mental. A depressão pode ser genética? Sim, pode ser genética. Verdade, é verdade. Pode ser genética, existem estudos fazendo essa relação. E uma coisa interessante de se colocar é que apesar de ser possivelmente genética, em muitos casos, não são em todos. É possível também que a pessoa desenvolva depressão sem uma relação genética. Tá. E uma outra coisa importante para se falar... A partir de uma ocorrência na própria vida. A partir do ambiente, das relações, das condições, das circunstâncias em que ela está inserida, do quanto investiu em prevenção em relação à depressão, em saúde mental. Então, pode ser genética, nem sempre é, tá? E é importante que a gente fale para as pessoas. Nem sempre é genética, então é importante você cuidar da sua saúde mental e investir em prevenção da saúde mental. Próximo. É mito ou verdade que trabalhar piora o quadro de alguém com transtornos mentais? Mito. Trabalhar, o que acontece? Pode até, inclusive, ajudar as pessoas com algum transtorno, algum adoecimento emocional, alguma dificuldade, porque o trabalhar pode promover vida, pode promover saúde, pode promover integração social. Então trabalhar ajuda, mas a gente tem que problematizar sempre. Depende do trabalho, depende da quantidade de trabalho, depende das circunstâncias do trabalho, porque trabalho também pode adoecer. Sem dúvida. Né? Vício no trabalho, não ter tempo para descanso. Muito estresse, muita pressão. Estresse. É verdade. Próximo. É mito ou verdade que a força de vontade é mais do que suficiente para curar uma doença mental? É mito, Regina, porque muitas das vezes os problemas mentais, os transtornos mentais, distúrbios mentais obedecem a causas muito profundas dentro do indivíduo, às vezes até inconscientes, né? Raízes, genéticas inclusive. Como é que vai fazer se a força de vontade vai fazer o que com a genética, se a coisa às vezes é mecânica, né? Se o processo é mecânico, se o processo, né, é da ordem orgânica. Então, não é que as pessoas são preguiçosas, porque tem gente que fala o seguinte, inclusive, você está com depressão porque é mole, você está com depressão porque não tem força de vontade, né? Se esforça, menina, se esforça. Não é assim. Por isso que a gente precisa de campanhas para gerar discussões e gerar uma psicoeducação da sociedade. Bem observado. Próxima. É mito ou verdade que o abuso de álcool e drogas pode causar transtornos mentais? Olha lá, abuso, uso desequilibrado, uso irresponsável, né? E às vezes uso ilegal. Sim, é verdade que pode causar transtornos mentais, sim. Inclusive existem estudos relacionando uso da popular maconha, por exemplo, a possibilidade de se favorecer quadros de esquizofrenia. Há estudos, né, nesse sentido, estabelecendo relações. Há episódios, né? Há episódios, há estudos, há possibilidades. Então, a gente, mais do que nunca, temos que dizer às pessoas, quando se fala, gente, vamos entender responsavelmente o consumo, né, de drogas lícitas ou ilícitas, não é só um discurso moral, não é só um discurso... É de saúde. É de saúde. E o álcool que é aceito, né? Então, a vai gente nos lugares, tem faz um brinde, aparentemente. E quando se trata de pessoas adultas, tudo bem.
O abuso, a gente pode questionar por que a pessoa abusa de álcool, esse abuso do álcool está cumprindo qual função na sua vida, Perfeito. a pessoa está jogando pro álcool, qual outra problemática mal resolvida, Perfeito. temos que dizer isso. Quando se trata então de adolescentes, é mais do que importante que a gente fiscalize, que os pais, os agentes de saúde, as autoridades realmente ajam no sentido de coibir, uma vez que até é ilegal, porque o abuso de álcool e drogas pode vir a causar transtornos. Próximo. É mito ou verdade que pessoas com transtorno bipolar não conseguem ter uma vida normal? É mito. Pessoas com transtorno bipolar, há tratamento, né? Há recursos, é possível sim se investir na recuperação, no equilíbrio, né? Em se alcançar uma vida com harmonia, é possível. Dizer, existe um tratamento? Existe tratamento com remédios, com psicoterapia, conjugando a psiquiatria, a psicologia, tem saída sim. Então não podemos deixar, né, a ideia de que não tem jeito. Basta buscar ajuda, basta buscar tratamento, apoio, recurso. Nossa, tão bom ouvir isso, né, doutor? Tem, né? Porque tão bom ouvir isso. eu acho que saída. Gera esperança, Regina. Saída, sim. Não é? Gera esperança. É mito ou verdade que medicamentos psiquiátricos viciam? Esta questão é extremamente polêmica e controversa. Por quê? A princípio é mito, tá? A princípio é mito, porém, de que medicamentos psiquiátricos viciam. Mas o que a gente responsavelmente tem que discutir? Uma coisa é você pensar nos remédios psiquiátricos de primeira geração, 60 anos atrás, 50 anos atrás, 40 anos atrás. Os antigos. Os antigos, primeira geração, né? Aí, talvez, é mais consensual se dizer que havia uma relação de dependência, de vício direto. Tá. Mas hoje nós já estamos em novíssimas gerações de remédios estudados, controlados, de remédios aprimorados. Então, por isso que a gente coloca que é mito, mas isso a nível... Mas há um detalhe, Há um detalhe, além deste, a questão diz respeito a duas dimensões. A nível orgânico, a nível fisiológico, não vicia. Mas e se a gente pensar em dependência psicológica, vício psicológico, a pessoa começar a usar o remédio como uma espécie de muleta, como uma espécie de desculpa, como uma espécie de peneira, sabe aquela expressão tampar o sol com a peneira, entende? Aí sim nós podemos pensar em uma possibilidade de vício ou de dependência. Isso que eu ia falar, uma dependência, né? Sem o remédio eu não estou funcionando bem. Sem o remédio eu não consigo ter uma vida sexual, sem o remédio eu não consigo dirigir, sem o remédio eu não consigo me relacionar com os familiares, com os meus filhos. Esses dias eu ouvi uma pessoa dizendo isso. Eu preciso pegar meu remedinho porque ele é meu óculos cor-de-rosa. Eu preciso desse remédio para enxergar a vida. Ela não está química, fisiológica, biologicamente viciada, dependente, por isso que é mito. Mas ela está psicológica. Ela está condicionada simbolicamente, entende? Por isso que não é uma resposta simplista. A gente vai ter que problematizar essa questão e é o que nós estamos fazendo com muita responsabilidade. Tá. Daqui a pouco a gente vai responder perguntas que os nossos telespectadores enviaram. Aliás, se você não enviou a sua pergunta, dá tempo. Mande para as nossas redes, @Gazeta Mulheres. Twitter, Facebook, Instagram. A gente responde agora com o Dr. Leonardo Brão. Um minutinho? Pois é, eu amo... Falta de capricho, eu acho. Doutor, vamos para as perguntas que mandaram para a gente dos nossos telespectadores e telespectadoras. André Mendes, possuo muitas manias. Como posso saber se tenho transtorno obsessivo compulsivo, o famoso TOC? TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo. A resposta mais responsável, Regina, quando uma pessoa pergunta como posso saber? Olha, saber trata-se de diagnóstico. Responsavelmente, diagnóstico é papel de quem? Médico. Profissional da saúde. Então vai procurar um médico, um psiquiatra, vai procurar um psicólogo, né? Para ter uma resposta assertiva, tecnicamente fundamentada. Confiável. É confiável. Não é o Dr. Google, né? Não é o Dr. Google, né? Então vai atrás de um profissional. Você pode ter alguns indícios, como, por exemplo, está falando em manias, né? Aí quando fala em transtorno obsessivo, o que é obsessão? É quando você tem pensamentos intrusivos, pensamentos invasivos, que você não consegue se livrar deles. Os pensamentos dominam, você torna-se refém.
Tá. Torna-se refém de uma ideia, de um pensamento e não consegue lidar com isso, né? Então isso aí já é um bom indício de uma possibilidade, né, do transtorno obsessivo. E a compulsão é quando sai da ordem do pensamento, Regina, e vai para a ordem, para a dimensão do comportamento também, que a pessoa não consegue controlar. Por exemplo? Por exemplo, pessoas que saem de casa, mas voltam várias vezes, rodeiam o quarteirão e voltam para ver se o portão fechou. Tá. Checar se fechou. Para ver se fechou a porta. Tá. Ou pessoas que levantam da cama várias vezes para ver se fechou a torneira. Tá. Apagou a luz. Ou se não, pessoas que sofrem muito quando vai arrumar o guarda-roupa e as cores têm que estar numa determinada ordem degradê. Nossa, é uma escravidão, não? É uma escravidão. É uma escravidão, um isso. comportamento em que a pessoa se torna escrava da obsessão, pensamentos invasivos, incontroláveis e comportamentos que ela não consegue abandonar. Perfeito. E gera muita angústia, sofrimento, e ela acha que se não obedecer aquele pensamento ou não obedecer aquele comportamento, o mundo vai acabar. Vai acontecer uma coisa alguma ruim coisa com ela. muito ruim. Então, indícios nesse sentido pode talvez ser o caso, mas só um profissional na relação pessoal com o paciente-cliente para dizer responsavelmente do que se trata. Perfeito. Próxima pergunta foi enviada pela Cássia Azevedo. Vamos Uma responder. pessoa que ao longo da vida teve privação de seu sono pode desenvolver algum tipo de distúrbio mental? Cássia, essa é uma questão importantíssima, porque nós estamos vivendo uma sociedade que dorme cada vez menos em função da aceleração. Qual o ideal, doutor? Ora, de maneira geral. Essa aqui é a questão. Cada pessoa é um universo. Tá? Cada pessoa é um universo, cada pessoa tem um condicionamento, um aprendizado, um comportamento, mas, de maneira geral, nós temos entendido que entre 6 e 8 horas, o popular entendimento de que entre 6 e 8 horas são suficientes para a pessoa repor as energias, né? E você sabia que dormir não é só uma questão de reposição de energia física. Dormir significa também dar tempo para o seu sistema psicológico processar. Por isso que às vezes a gente dorme com uma ideia, uma preocupação, acorda no dia seguinte... Uma solução. Porque Como você deu solução? tempo de processamento do seu inconsciente, conversar com o seu consciente, o consciente deixou um pouco Tem de uma lado. vida, né? Tem uma vida Tem uma interna, vida. né? O Freud já trabalhava com a interpretação de sonhos, porque os sonhos dizem muito, né, sobre a gente, via régia, né, para acessar o inconsciente. Então, dormir é importante. Nós estamos virando uma sociedade que não dorme bem, ou que dorme forçado por remédio, e acorda forçado por remédio. Que aí não vale nada. De forma artificial. Quer dizer, não sei, Não vale porque é de forma artificial. Tá, às vezes é o único recurso. Perfeito. É melhor isso do que a pessoa se arrebentar por privação absoluta de sono. Mas nós temos que prestar atenção na qualidade do sono. Então, inclusive da campanha, a gente faz um apelo aqui. Avalie a qualidade do seu sono, avalie a qualidade do sono do seu cônjuge, do seu parceiro, dos seus filhos. Garanta que as pessoas durmam em ambientes saudáveis. Aí a gente está falando de iluminação, de som, porque sono é reparação. Sono física, é saúde, né? Sono é saúde, é reparação, é restabelecimento de energias físicas e psíquicas. Perfeito. E aí, respondendo a Cássia, se quem sofre de privação pode desenvolver distúrbios? Sim. Nossa. Justamente porque se sono repara, a falta de sono gera o quê? Desequilíbrios, gera transtornos, gera muitas problemáticas e que provavelmente vai acabar necessitando de algum profissional. Dormir faz bem. Próxima pergunta, enviada pela Renata Santos. Vamos lá, Renata. A ansiedade excessiva pode ser considerada um transtorno mental? Não necessariamente, tá? Porque a ansiedade é uma condição humana, psicológica, né, também, que às vezes sinaliza algo importante para a gente, né, e que nos dá informações, pode ser um alerta, pode ser uma forma de nos precavermos ou de nos posicionarmos perante as cobranças, né, até mesmo perigos. Só que ela está falando em ansiedade excessiva, se pode ser considerado um transtorno mental. Aí sim nós podemos entrar sim em quadros de ansiedade, inclusive ansiedade generalizada. E eu vou te falar uma coisa, Regina, vou te falar uma coisa, Renata, e para todo mundo que está nos ouvindo. Sabia que o Brasil é o país número 1 em ansiedade no mundo? Não. País recordista de ansiedade. O Brasil? O Brasil. Infelizmente é uma marca negativa. Sim. O Brasil não está bem colocado em relação às questões que dizem respeito à saúde mental. Nós somos o país número 1 em ansiedade, nós somos o número 1 em depressão na América Latina. As taxas de suicídio no Brasil estão crescendo aceleradamente, na ordem de 10% a cada ano a mais. Por isso a campanha Janeiro Branco está chamando a atenção de toda a sociedade para reflexões a respeito de saúde mental, prevenção, investimento em saúde emocional. Então, amiga Renata, se você sofre de ansiedade excessiva,
talvez ainda não seja instalado um quadro, né, de transtorno mental, mas caminha para, e é importante, portanto... Vale uma investigação. Vale uma investigação, vai atrás de um psicólogo, investe, né, em um tratamento psicoterápico, ou procura um psiquiatra, mas faça pelo menos esse check-up. A gente não faz check-ups? Da saúde física? Da saúde física. Se for o caso, me parece, vale a pena investir nisso, tá? Para mais informações sobre a campanha, www.janeirobranco.com.br, no Facebook, Campanha Janeiro Branco, e tem também o Instagram, que é @janeirobranco. Exatamente, Doutor Leonardo, Regina, foi um prazer reencontrá-lo. Regina, eu também gostei. Quem diria, muito né? de te reencontrar. E eu quero te dar um presente. Eu aceito. Claro, aceita, de claro coração. Que eu aceito. Por favor, amigo. A camiseta. Eu vou fazer uma foto com ela. Da campanha, Janeiro para Branco. você nos ajudar, como já está ajudando com o seu programa, a levar informações sobre saúde mental. Tá, ficou muito legal. Por favor. E atrás também tem ali, ó, o detalhe. Aqui, ó. Inclusive com o slogan da campanha, Regina. Perfeito. Que você já conhece. Quem cuida da mente, cuida da vida. Lindo esse slogan. Por uma cultura da saúde mental. E a gente te convida a nos ajudar usando, vestindo, postando, porque você tem milhares de fãs e admiradores que vão se inspirar em você. Muito obrigada. E falar sobre o assunto, né, doutor falar, Leonardo? muito obrigado. Sem medo, sem preconceito. Dessa forma como nós estamos fazendo. Isso. Está vendo como saúde mental é uma temática que pode ser debatida, conversada. Sim, sim. Essa é a ideia de uma cultura da saúde mental. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que te agradeço, Nos vemos. querida. Bom final de tarde, viu? Para você também. Tão importante a gente...